Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast, o novo podcast do Brasil, o Pod Dourado, o seu podcast iluminado. Eu sou Fernanda Ferreira e neste episódio de estreia, meu bem, não poderia ser mais especial do que uma convidada, que é uma mulher que eu admiro muito. É a mulher que eu mais me inspiro na vida. E ela tinha que estar aqui nesse podcast porque ela vai inspirar você também. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que a minha rainha, a minha mãe, Isabel. Seja muito bem-vinda, mãe. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço o convite, apesar de ter chegado hoje do serviço, estar com a cara cansada, mas Tá linda, agradeço. tá linda. O Obrigada. pessoal nem vai perceber que a senhora tá cansada. Olha pra câmera aqui, ó. Gente, fala, minha mãe tá com cara de cansada? Não, né? Minha maquiagem ajuda um pouquinho. É, ajuda bastante. Mas tá linda, mãe. Tô Obrigada. muito feliz da senhora estar aqui nesse episódio de estreia. E hoje, mãe, eu preciso falar um pouco das minhas origens. E para eu falar das minhas origens, eu tenho que falar da senhora. Porque a senhora é a minha origem, a senhora é a minha inspiração, né? E de todas as pessoas que eu mais conheço, a senhora é a pessoa mais batalhadora que eu já vi. É a pessoa mais guerreira, é a pessoa que tem uma história de vida que eu acho que muitos brasileiros vão se identificar, muita gente que está assistindo aqui vai se identificar com a senhora. Mãe, me fala então um pouquinho de onde a senhora nasceu. Nossa, eu nasci na roça, no interior de uma cidade pequena chamada Irajuba, no sul da Bahia, no sertão mesmo, sabe? Uhum. No sul da Bahia. E foi em casa, não foi no hospital não, porque não tinha hospital. Foi minha mãe, quando eu nasci, foi com parteira na roça mesmo. Foi bem É, aquela história bem tradicional é, mesmo, né, bem mãe? tradicional, a gente era muito pobrezinho, muito simples Muito mesmo. simples, né, mãe? Uhum. E, mãe, como que foi para a senhora? Porque quando a senhora nasceu, a senhora ainda não tinha muitos irmãos, né? Não. Então, primeiro nasceu meu irmão, né, o Gilberto, que mora em Sorocaba. Aí, com 1 ano, eu nasci. Só que assim, quando eu estava com 3 meses, que eu nasci em novembro, foi dia 6 de janeiro, eu estava ainda com 3 meses. Foi o aniversário do meu pai, né, na casa dos meus avós. E lá tinha uns fazendeiros, eu não sei como que foi a briga, porque no aniversário do meu pai, na festa dele, tinha um fazendeiro que procurou confusão e meu pai, acho que foram resolver as coisas e ele atirou no meu pai e matou meu pai. Eu estava com Nossa, 3 meses no aniversário do vô. no aniversário do meu pai, dia 6 de Nossa, janeiro. gente, essa história mexe muito comigo, porque eu não tive muito contato com os meus avós, assim, Então, e eu queria muito ter tido um avô presente, né? eu não tive nem pai É, presente, minha né? mãe não teve pai presente, então é bem delicado, né, mãe, a gente falar sobre isso. Exatamente. Então, com 3 meses, a senhora perdeu o pai, Isso, e na época ele não tinha me registrado, porque na roça o pessoal registrava os seus filhos já adulto, né? já Então mais eu fui velho, né? registrada com já Do... 11 anos, 12 anos por aí. Não, a senhora foi registrada, não foi com 11, né? Foi antes. Então, foi porque assim, minha mãe me registrou com 2 anos a mais para me vir para São Paulo, Ah, né? entendi. A gente já vai chegar nessa história de São Paulo. Então, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, da sua infância. A senhora, quando era criança, a senhora precisava ajudar muito a avó, né? Exato. E o trabalho da avó era todo na roça. Tudo na roça, tudo que a gente fazia era na roça. As crianças já começaram a trabalhar com 5 anos de idade. A senhora pegava na enxada, Na nas enxada, coisas? ixi, muito. Muito? Muito. Trabalhava na enxada, a gente plantava, a gente colhia. E mesmo criancinha, a gente já tinha aquela força física De adulto, de né? adulto, a gente trabalhava. E acho que hoje tem muitas crianças lá na roça que hoje mudou, melhorou muito, né? Mas a gente trabalhou muito. Trabalhou muito, né? Muitas crianças também. E a senhora passava fome, mãe, quando era criança? Como que era a sua alimentação lá na roça? Olha, nossa alimentação, a gente tinha criação de galinhas, né, de aves assim, mas a gente não tinha o suficiente, né? A gente pegava no rio, peixe, era piaba mesmo, que eram os peixinhos pequenininhos, às vezes pegava os maiorzinhos, ou umas tilápia em outros lugares,
E, assim, carne mesmo, mas de boi mesmo, a gente quase não comia, assim, só comia mais, assim, final de ano. Era galinha, outros bichos, né? A gente tinha uma gata que ela trazia pra gente direto coelho, ela pegava coelho e trazia pra gente. As coisas que a gente plantava mesmo, que a gente colhia dali, né? Uhum. E a gente só ia sobrevivendo. Agora, a roupa mesmo, a gente só tinha roupa só no final de ano. E não era uma roupa boa, não. Era um. Assim, no meu caso, minha mãe comprava aqueles tecidos de chita, antigamente chamava chita, que era o tecido mais barato, para fazer os vestidos, né, pra gente. Mas a gente não tinha mais do que duas roupas no ano. Nossa, É, mãe. E sapato brinquedo a também. senhora também não tinha, né? Brinquedo a gente fazia mesmo, eu ó, com as amiguinhas, a gente fazia boneca de pano, né? A gente pegava os paninhos velhos, o retalho das roupas que era costurada, e a gente mesmo fazia as bonequinhas. Ou então pegava o sabugo de milho, os milho novinho, né? A gente arrancava as espigas, tudo novinha, dos cabelos, deixava os cabelos, embrulhava e fazia as bonequinhas. A gente não tinha brinquedo também. Nossa, muito diferente do que a grande maioria das crianças tem hoje, né? Exatamente. E tudo jogado fora, né? Eles É. não dão valor hoje. Ô, mãe, Hum. e quando a senhora era criança, a senhora também brincava muito com os animais, né? Eu sei que a senhora já me contou umas histórias de Ah, cobra. Como, não. como que Então, era isso a daí? gente não tinha medo das cobras. Então, Nossa. eu matei muitas cobras, Mãe, a senhora muito. matou cobra? Mesmo criança, matei muitas cobras. E tinha umas perigosas, eu lembro que estava eu, meu irmão mais velho e dois filhos de uma vizinha da gente, que a gente era criado tudo junto, né? E nós achamos que tinha uma casa velha que tinha só os turrões lá, que a casa era abandonada, já tinha caído há muito tempo, e nós achamos um cascavel lá. Aí nós, Cascavel? isso, e nós tudo criança, aí a gente ia lá, jogava uma pedra, cada um ia uma vez, jogar pedra no cascavel, o cascavel balançava o chocalho e se escondia. Aí passou um tempo, e toda vez a gente ia atrás do cascavel para achar ele, a gente achava lá na casa velha. E não vinha atrás de Aí vocês? passou, então, passado muito tempo, nós esquecemos, não fomos mais lá. Aí eu lembro que uma vez eu estava sozinha lá em casa, nas casas da gente, chamava de terreiro. E tinha, assim, coquinho, sabe? Que lá na Bahia, Ah, licuri. é aquele coquinho que é uma É, delícia, e eu né? tava lá no terreiro quebrando os coquinhos, né? Sozinha. Minha mãe não estava em casa porque ela estava na roça, mais para cima. E com meu irmão mais velho também estava com ela. Então, nesse dia eu estava sozinha, porque os outros estavam na casa de farinha, raspando lá mandioca para fazer farinha. Aí eu estava quebrando o coquinho e o sol estava super quente. Aí quando eu olho para trás, eu vi um cascavel da casa Misericórdia. da casa velha que nós ia jogar pedra. Mas ele vinha enorme, enorme, enorme. Aí eu fiquei toda arrepiada. Até eu tô É, arrepiada aqui. eu fiquei arrepiada, quase que meu cabelo subiu. Aí eu sei que eu levantei e gritei o filho da minha madrinha, que chama Beija, Beija, sabe? Uhum. O apelido dele era de Beija. E eu gritei, Beija, Beija, Beija. Aí a casa, como assim? As casas eram um pouco longe, mas todo mundo escutava porque não tinha barulho que nem tem na Uhum. cidade, né? Aí eu falei que tinha um cascavel no terreiro. Aí ele veio com a espingarda. O cascavel, quando ele chegou, o cascavel estava onde eu estava, quebrando coquinho. Aí eu sei que ele atirou no cascavel, né? Matou, que era tudo chumbinho, né? Então Uhum. tinha cartucho, a espingarda era de muitas bolinhas, Umas chamado bolinhas, né, de chumbinho. Aí ele matou o cascavel e tirou o chocalho dela, que tinha 13 anel. Ele falou que cada anel era um ano. Aí ele falou assim que o cascavel já tinha 13 anos. Aí eu sei que depois o cascavel era muito grande, ele levou e colocou numa cerca para os urubu pegar, porque na hora que colocavam os urubu, o gavião vinha e já carregava, né? Aí e foi que eu fiquei mais aliviada, mas era o cascavel que a gente parou de jogar pedra, então acho que ele veio atrás da gente e por incrível que pareça, quando eu olho para trás, vem ele. E ele vem rápido. É bem Mas rápido, né? eu acredito muito no meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda já me livrou de muita coisa. Eu tenho certeza Ah, que com Deus livrou, certeza. né? A gente É, já então. foi, Mas eu né? já matei muito. Já matei cascavel, já matei outras cobras que chama jararaca, cobra verde. Jararaca. Eu já matei muito. Aí teve uma vez que eu e meu irmão, nós era muito travesso, sabe? Tinha de noite uma cobra preta. Tem gente que chamava de buiona, outro chamava de
Acho que era surucucu o nome lá, eu não sei, mas ela dava 2 metros de altura. Nossa. E eu sei que quando, de noite, nós íamos no terreiro, e nós não tinha luz na época. Aí nós cortamos um galho de café grande e batemos nela, batemos, e ela ficou quieta, né? Mas só que nós não bateu na cabeça e nem quebramos ela, ela ficou quieta. E meu padrasto tinha feito farinha e o forno estava lá quente. Nós subimos, eu e meu irmão subimos com essa cobra na vara, assim ela foi, e bem pesada nós dois. Cheguei lá, eu joguei ela dentro do forno, mas ela deu um pulo tão grande que quase arrancou o tampo do forno, né? Ai, Então, mãe. aí eu sei que foi no outro dia que meu padrasto chegou lá, viu toda a parte dela de a cinza, com a costela, ficou o desenho, né? Aí minha Nossa. mãe, eu sei que brigou com a gente, porque nós jogamos a cobra dentro do forno, que não podia, e no fim passou, né? Coisa de criança, né? Na roça É. vocês ficavam procurando as coisas para Então, brincar, né? e às vezes a gente saía à noite para ir para casa de uma vizinha, tudo, ou outra, e às vezes tinha cobra no caminho, atravessada. E a gente levava só mesmo uma tochazinha para iluminar o caminho, que era bem escuro. Aí, então, nós passamos por muitas tribulações, mas teve muito livramento da parte de Deus, sabe? Né? Nossa. E a senhora já comeu? Eu acho que a senhora já me contou que uma vez comeu uma espécie de rato, não foi? Quando era criança? Não é rato, era... Lá na Bahia chama de priá. Aqui a gente chama de... Ai, meu Deus. Não é hamster. Na Bahia é priá. Que ela É uma espécie fofinha de rato. Isso. É um É rato tipo um bonitinho. coelhinho, só que menor, sabe? Uhum. É tipo um coelho menor. A gente comia muito, porque quando assim, o pessoal dava um casal pra gente, minha mãe criava dentro de um quartinho, como se fosse um armazém. Botava bastante capim ele lá e eles se multiplicavam muito rápido, igual coelho Igual mesmo, coelho, né? Muitos Então, filhotinhos. eu esqueci o nome aqui, mas na Bahia, no Nordeste, chama de priá. Priá. É priá, mas tem outro nome. E a gente comeu também muita codorna, sabe? E coelho, eu te falei, né? Mas Coelho, então fome a senhora não passou, mas mas teve às as vezes não tinha, dificuldades. tinha época que não tinha, tinha vezes que minha mãe cozinhava um ovo e dividia um ovo para 3 pessoas. Nossa, 3 um ovo para 3. Um ovo para 3. Nossa, né? mãe. Tinha época que não tinha, mas tinha época que tinha, mas tinha época que não tinha. E nós comíamos muitas, era fruta, assim, quando tinha na época, né? Né? Tinha vários tipos de fruta, de manga, laranja, jaca, abacaxi, umas frutas chamadas ingá, cajamanga, umbu, essas coisas. A gente tinha época que nós tínhamos de fartura. Mas tinha vezes que também, quando não tinha mesmo, né? Nossa. E pão, a gente não tinha pão. Pão era de vez em quando minha mãe ia na cidade, que comprava um pão. A gente de manhã tinha, às vezes, batata doce, a empim na Bahia chama empim, aqui chama mandioca. Nós tínhamos, às vezes, banana da terra cozida ou uma fruta pão cozida, mas a gente nunca tinha pão para comer nem bolacha. Porque isso aí era coisa era fina, né? coisa Na verdade, bolacha nem é coisa fina. Hoje não. Mas às vezes também, sabe, na Bahia, aqui os bacon aqui na Bahia chamavam toicinho. Minha mãe cortava aquela gordura, fritava, colocava o ovo dentro, fazia farofa e fazia assim numa tigela para todos os filhotes dela, sabe? Ficava todo em volta, todo mundo comendo todos junto. Os filhos comendo junto. E às vezes o leite, né? Tinha uns fazendeiros lá que dava leite pra gente. Minha mãe cozinhava, colocava nos pratos, a gente colocava farinha e um pouquinho de sal e a gente comia aquele leite com farinha. Nossa. Leite puro, sabe? Sei. Então, a gente tinha uma força porque a gente comia as coisas naturais, sabe? Mas é bom, né? Era a melhor alimentação, saboroso. né? Então, eram as coisas bem naturais, sem agrotóxico, nada. Às vezes, verduras nós plantávamos no quintal e a gente tirava tudo dali do quintal, sabe? Couve, maxixe, berinjela, quiabo, essas coisas. Só então, coisa saudável. Tudo natural, né? Que maravilha. Então, Ô, mãe... E água também. A água era muito difícil. Era difícil, né, a água? Nós ainda tínhamos uma cisterna que quando chovia, acumulava água nessa cisterna, que a gente bebia, que era a água mais saudável que tinha, era da cisterna. Porque a gente pegava a água do lago que bebia a gente, os cavalos, os boi, todo mundo, né? Todos os bichos iam beber água no lago.
E nós também pegava dessa água para cozinhar e para tomar banho e para beber, Nossa. né? E não era só nós, era toda aquela redondeza ali. Aí, quando faltava água, que não tinha mesmo, tinha muita seca, o prefeito conseguia um carro-pipa que levava lá para uma praça para todo mundo ir com as suas latas buscar água. Nossa, e pensar que ainda tem gente que passa essa dificuldade hoje, né, mãe? Exatamente. Nordeste, principalmente. Uhum. Mãe, mudando um pouquinho de assunto. As pessoas do Nordeste que tiveram uma infância muito parecida com a sua, Teve muito. sempre contam que tem algumas histórias de assombração, alguma coisa. A senhora chegou a senhora tem alguma história de assombração lá da sua infância? Então, eu já vi vários casos de pessoas, inclusive o irmão meu, o João, né, que faleceu. Uhum. Quando a gente era adolescente, eu era mais velha que ele, minha mãe não gostava que eu saía, mas as meninas tudo ia para uma festa que chamava na casa de fulano tem reza. Aí a gente ia. Aí eu queria ir e minha mãe não queria deixar. Aí foi meu irmão João e outras pessoas. E quando nós viemos assim, nós pegamos uma estrada de noite no escuro, descemos para passar até numa praça que tinha assim, essa pracinha perto de casa, tinha uma escola, tinha uma casa grande que era de um fazendeiro bem sucedido, e esses fazendeiros tinham 2 casas enormes, né? E tinha de alguns outros empregados, e tinha uma pracinha. Aí eu estava passando com meu irmão, já era por volta assim, 9 horas da noite ou 10, lá nessa época era muito tarde. E tinha morrido 2 pessoas nessa praça, 2 senhorinhas, né? Aí quando nós estava passando, eu e meu irmão acho que estava com média de 12 anos, e eu estava de 13 para 14. Nós estava vindo, aí ele viu uma da senhora sentada no muro, né? Tinha até um jardinzinho que tinha lá, nós chamava folha de bonina, que é uma folhinha que dá umas folhas coloridas bonitas com uma bolinha preta dentro. Aí ele viu ela sentada ali no meio, né? E nós passamos, então ele pegou no meu braço e nós veio bem juntinho, né? E ele achando que eu estava vendo, mas eu não estava vendo, só ele estava vendo, né? Olha. Aí nós chegamos em casa, aí ele falou, Isa, tu viu? Eu falei, o quê? Dona fulana ali? Eu falei, não, eu não vi. Ele ficou todo besta porque eu não tinha visto, porque estava bem presente para ele, né? Olha. Aí minha mãe falou assim, eu queria que a gente tivesse visto era a Isa para não estar saindo à noite, né? Que eu chamava de Isa, né? Tipo, para a senhora não sair à noite. Então, mas aí ele viu, ele chegou em casa tremendo e me segurando, pensando que eu também estava vendo, mas eu não vi. Mas teve vários casos de outras pessoas que viram outras coisas ruins, né? Né? Então, mas eu nunca vi essas coisas, não. Ai, que né? bom. Ô mãe, agora me conta, a senhora veio para São Paulo com 11 anos de idade, foi? Foi. Como que foi essa decisão? Era um sonho que a senhora tinha? Eu sei que foi assim. Eu vivia assim na roça, que era uma vida muito difícil, e eu ficava com imaginação, fantasia, eu ficava pensando como eu via as pessoas falar São Paulo, e eu queria saber como que era São Paulo, né? Aí minha mãe também é analfabeta, todo mundo lá analfabeto, e eu falei para minha mãe como que era São Paulo. Aí minha mãe falava assim, um monte de casa, uma em cima da outra. E eu ficava com aquela fantasia, né? Um monte de casa, aquele monte de escada, tinha aquela fantasia. Aí eu lembro que eu tinha muita devoção desde pequenininha a Nossa Senhora dos Milagres. Aí eu pedi muito a ela que eu queria vir para cá, né? Para São Paulo, que eu queria vir. Desde menininha, pequenininha, eu rezava. Aí eu lembro que um dia chegou uma senhora daqui de São Paulo que era irmã de um dos fazendeiros dessa pracinha que eu te falei. Aí ela queria uma pessoa para ficar com a filha dela, que a filha dela tinha casado e estava grávida e ela precisava de uma pessoa, né? E eu sempre estava na casa dessa mulher que eu ajudava ela. E ela era uma pessoa muito boa para mim, ela gostava de mim, porque eu sempre ia dormir com a mãe dela, que era bem velhinha, porque ninguém queria dormir com a velhinha. Olha, mãe, né? a senhora sempre com essa bondade no coração. Aí eu ia dormir com essa velhinha, aí quando foi essa senhora chegou de São Paulo lá, né? Aí ela ficou toda feliz, porque eu cuidava da mãezinha dela, né? Da velhinha, que as 2 eram irmã, né? Aí ela ficou me alisando, sua pele é tão fininha, não sei o quê, toda queimada do sol, que era bem pretinha, porque tomava muito sol.
Aí ela perguntou, você não quer ir para São Paulo comigo? Nossa, aquilo me acendeu lá dentro. Eu falei, ai, se mãe deixar, eu vou, né? Aí ela pergunta para sua mãe. Aí eu fui para casa correndo, pedi a mãe. Nossa, implorei, e tinha pedido tanto para Nossa Senhora dos Milagres, me ajude, que mãe deixou ir, que mãe deixou ir. Aí conversou com minha mãe e minha mãe deixou. Nossa, eu pulei de alegria. E eu não tinha roupa, né? Aí eu sei que minha mãe vendia uns café, alguma coisa, foi na feira do SEI, comprou 4 vestidos para mim de tergal, de botão aberto, comprou 2 camisolas, comprou uma malinha e uma toalha de banho bordada e 6 calcinhas, né? Aí, pois, na mala eu toda feliz, eu não tinha uma roupa de frio. Aí, quando nós viemos, né, para Jequié, eu dormi lá na casa da irmã dela, e aí no outro dia a gente viemos para Jequié para pegar o ônibus, para vir de ônibus. Foi dia 17 de julho de 1979, eu Nossa, não esqueço. 17 de julho de 79. E eu não tinha uma roupa de frio, mas eu cheguei aqui, um frio, que congelava tudo. A estação acho que a rodoviária era a Estação da Luz. Mas assim, eu congelava tudo. Eu nunca tinha visto aquele frio na vida, né? Mas eu estou toda feliz, porque eu estava em São Paulo, quando eu cheguei aqui, vi só luz, aquelas coisas. Nossa, mas foi uma felicidade muito grande na minha vida. Aí passei por muitos momentos difíceis, né? Aí depois ganhei roupa usada. Eu trabalhei muito sem ter Quando a remuneração. senhora veio, a senhora veio para São Paulo e a senhora foi morar na casa dessa família. Isso. Então a senhora ficou morando lá e trabalhando para eles sem receber Isso, salário. sem receber salário. Eu fiquei na casa da filha dela, né? E a senhora só Que a recebia filha dela abrigo ia- e comida. Só abrigo e comida. E assim mesmo eu trabalhava igual uma condenada. Porque assim, como eu não tinha experiência de estar De na nada. cidade, Uhum. então se o serviço tivesse mal feito, eu fazia de novo até dar Nossa, certo. a senhora tinha que fazer. E que serviço que era? Era limpar a casa? Era limpar a casa, pegava os banheiros que era tudo preto, né? Areava, não ficava bom, fazia de novo, né? Nossa, tipo um trabalho escravo, né? Era porque eu não recebia pagamento, né? Aí fiquei. Quanto tempo a senhora ficou aí? Aí nessa época, acho que eu fiquei menos tempo, porque quando eu saí daí, eu fui para a Bahia de novo, né? Fui para a Bahia, aí de lá fui morar em Pojuca algum tempo, né? Aí morei lá em Pojuca também, acho que 2 anos, A senhora morou numa lá com casa, quem? trabalhando numa casa também, uma casa muito grande. A casa tinha 13 cômodos, eu tinha que dar conta dessa casa todinha, ainda tinha que cozinhar, Meu Deus né? do céu, Pra 13 todo mundo. cômodos. 13 cômodos, ainda fora que tinha mais uma no fundo, né? Que é onde guardava um Sim. monte de coisa. E a senhora tinha salário? A senhora dormia lá? Muito, dormia lá e também pagava pouquíssimo mesmo. Tinha mês que eu recebia, tinha mês que não recebia. Aí depois, quando eu fui para Salvador, trabalhar em Salvador, no bairro da Pituba, numa casa lá, né? Num apartamento. Aí eu ganhava até um pouquinho mais, né? Mas lá era muito ruim para mim, muito ruim. Aí eu só juntei um dinheirinho, dei uma parte para minha mãe, né? Aí a filha dessa mulher que me trouxe, ela mandou uma carta para as pessoas não queria voltar, e eu voltei para casa dela. Eu já me pagava um pouquinho, mas era pouca coisa, né? Aí eu fiquei lá, foi quando eu conheci teu pai, que seu pai era porteiro. E ele perguntou assim, você quer casar comigo? Olha. Né? Assim, o senhor me conheceu, quer casar comigo? E aquilo ficou na minha mente, né? Eu falei assim, nossa, que eu trabalho demais, não tenho salário, não tenho nada, acho que eu vou casar com ele. Oh, meu Deus. Eu vou casar com ele, para mim eu vou ter uma casa. Ai, meu Deus, mãe. Então, né? Então a senhora casou com meu pai só para sair daquela vida? Eu fui morar com seu pai só para sair daquela vida. Nossa, mas a senhora não foi apaixonada pelo meu pai? Não. Gente, eu tô descobrindo uma coisa sobre a minha vida agora. Minha mãe não foi apaixonada pelo meu pai, que Deus o tenha, pai, Deus te tenha. E não. Mas pelo menos gerou uma pessoa maravilhosa. Exatamente. Mas a senhora se apaixonou por ele depois? Desenvolveu algum sentimento por ele ou não? Não. Não? Acho que é normal. Por né? isso que quando vocês se separaram, a senhora falou, então tudo bem, vai. Né? Que a senhora não fez questão quando vocês se separaram. Não, até que sim, no começo, porque assim, a gente viveu até um certo tempo, assim, porque a minha, quando eu estava grávida de você, era muito pobre. Seu pai estava desempregado, eu estava desempregada, a gente não tinha dinheiro para nada,
E foi tanto que quando você nasceu, não tinha roupa. Eu não tinha roupa? Não, eu comprei para você com um dinheirinho que eu tinha na Caixa Econômica ali no perto do Pão de Açúcar, uma saída de hospital, que era manta, a touca e o macacão, e comprei um conjunto de mamadeira da Lilo. Eu lembro até hoje, tinha 4, né? E uma chupeta, foi que eu comprei. Aí uma conhecida minha, que hoje a filha dela já tem um filho adolescente. Ela tinha uma boneca e aí ela me deu o macacão da boneca dela. Então, tu só tinha 2. Meu Deus! Tu Eu só só tinha 2 roupas e uma das roupas era uma roupa de boneca. Isso, tu só tinha essa saída e o macacão da boneca da filha da minha conhecida. Nossa! Que é a caçula, lembra da irmã da Ana Paula? Ah, da Sula. Isso. Ela tinha uma boneca que tu ficou com o macacão dela. Ô, mãe, quando a senhora foi morar com meu pai, onde que o meu pai morava nessa época? Ele já morava na favela ou morava em outro lugar? Ele morava perto, na Campestre, de aluguel, com o pai do Jefferson. Eles dividiam... Só que não era favela, era numa rua normal. Era numa vila, né? Ele morava com o pai do Jefferson, né? Que eu, assim... Tinha a Jandira, já estava morando com com o pai do Jefferson, né? Mas só namorando, mas acho que não estava morando ainda não. E eles moravam junto, dividiam o aluguel, né? Aí depois, quando nós fomos morar junto, ele conseguiu um barraquinho. Acho que com os tempos de casa, né? Aquele primeiro que a gente morava. Isso, ali perto. Era ali. Perto da sua madrinha, lá embaixo. Lá no fundo. Isso. Que foi aquele que, enfim, quando tinha enchente, enchia d'água. Não. Esse não enchia, não. Então esse era vizinho da Sandra do Cosmo. Ah, tá ali no beco. Aí quando você nasceu, foi lá, né? Foi lá. Aí o quê? Quando você estava com 4 meses, mais ou menos, o teu pai conseguiu de zelador lá na Mascote. Aí ele ficou de lá de zelador e a gente mudamos para lá. Foi tanto que você ficou doente. Porque eu saí da favela. Tinha com 4 meses, porque você já conhecia a vizinha lá, e aí você ficou com febre. Aí quando a gente veio, mudou viemos visitar sua madrinha, tudo que você via a pessoa, né, a vizinha lá, você se jogava no braço dela. Olha, acho que tinha saudade, né? Que coisa, né? Então. E aí, então, vocês passaram todo esse perrengue quando eu era bebê, né? E quando que a situação foi melhorar? Porque eu lembro que quando eu era criança, então. Porque assim, eu lembro que quando, o que aconteceu, né? Porque meu pai morou no prédio, a gente foi morar no prédio, e depois, como que foi a saída de lá para ir morar na favela? Então, foi o seguinte, aí quando nós mudamos para o prédio que você ainda era bebê, eu tinha ganhado um carrinho alguém me deu um carrinho que eu colocava você para levar, né? Ia empurrando o carrinho. Aí eu tinha uma pessoa lá no prédio que precisava de alguém para trabalhar meio período. Aí eu levava você no carrinho e ficava trabalhando lá, né? Porque ela tinha uma bebê da mesma idade sua, né? Aí nisso, eu trabalhando lá, cuidava da bebê dela e cuidava de você, e ela me dava sopinha usada da bebê dela, né? Para você. Aí, quando passou um tempo, tinha uma senhora chamada Renata, uma italiana, era uma pessoa muito, assim, bem de vida, mas só que, assim, ela teve uma doença que ela ficou atrofiada. E o gênio dela, nem as filhas dela, as 2 filhas, abandonou, né? E ninguém ficava com ela, né? Aí ela me contratou e eu fiquei com ela, né? Aí ela me pagava bem. Porque assim, eu ficava com ela direto, eu fazia a feira dela, fazia o mercado, ia no banco com ela, levava ela, chamava o táxi para levar ela no médico, né? E as filhas não apareciam. Antigamente era o telefone fixo, ligava para as filhas não apareciam. Triste, né? Não ter os filhos presentes. Então, né? E ela gostava muito de mim, então ela me pagava, aí foi quando eu abri uma conta no Bradesco, né? E fui juntando dinheiro, comprando tudo que você precisava. Nossa, eu comprei, era direto. Eu era bebê ainda. Você era bebê, ainda não tinha nem 1 ano ainda.
Aí eu fui comprando e fui comprando minhas coisas e fui melhorando. Aí quando você estava com, acho que em média de 3 anos e meio, eu fui para a Bahia com você e seu pai, de lá seu pai ia para o Ceará, né? Ver o familiar dele lá, né? Porque a família dele, a mãe e as irmãs moravam Sim, tudo em todo Franco da mundo, Rocha eu aqui, sei. mas ele tinha pessoas lá, Uhum. né? Aí de lá da Bahia, ele ficou lá na casa da minha mãe uns dias, depois ele foi lá para o Ceará e eu fiquei com você lá, depois eu vim embora com você. E foi nessa época que ele conheceu a mãe das tuas irmãs, né? Uhum. Pois. Mas, então, quando ele foi para lá, a senhora não quis ir com meu pai? Não, porque assim, eu fiquei na casa da minha mãe, de lá eu vinha para São Paulo e ele ia voltar depois, né? Uhum. Então, nesse percurso que ele foi para o Ceará, ele conheceu a mãe das tuas irmãs, né? Uhum. Aí, quando ele veio, ele já veio meio estranho e tudo. Aí, acho que ele pediu para ser mandado embora do prédio. E com esse dinheiro que ele foi mandado embora, ele comprou outro quartinho lá na favela, que foi que nós voltamos, eu e você. Porque Uhum. aí ele já foi se afastando e ficou com a mãe das tuas irmãs, né? Então, quando ele comprou o barraco pra gente, ele já foi morar com a outra Ele família. foi, já arrumou de Já zelador em foi. outro lugar e foi morar com outra família, com outra Uhum. esposa lá, né? Uhum. E aí foi meio difícil, porque eu estava desempregada. Aí quem foi a tua outra mãe? A tua madrinha, que tua madrinha me deu maior força, me ajudou bastante. Aí eu consegui o primeiro emprego no servidor, né? Uhum. E aí foi com o tempo, quando você estava com 6 anos, não tinha acho que nem 6 ainda, eu fui estudar, né? Foi quando a senhora voltou para a escola, que foi quando eu entrei na escola, a senhora começou a estudar. Isso, eu fui. Então, é muito, só fazendo um adendo, né, que é muito difícil a gente lembrar desses detalhes, ver desses pontos aí, porque dói lembrar, né, uma É, separação para uma criança é muito difícil. Eu, quando era criança, eu tinha na minha cabeça que foi ela que tinha roubado o meu pai da senhora, sabe? Então, a gente vai criando, talvez eu tivesse escutado isso de algum adulto, enfim, porque quando é criança a gente absorve tudo, né? isso, mas só assim, que eu não fiquei com raiva dela e nem fiquei com raiva dele, Ai, que sabe? bom, mãe. Porque se não deu certo é porque assim, Deus sabe que é melhor pra gente, né? Então, eu não fui assim de ficar correndo atrás de homem e tudo, eu só queria era te criar bem. E assim, quando você tinha 6 anos, eu estava estudando, eu consegui um emprego melhor, que era no restaurante da TAM, trabalhava à noite, e essa menina que a tinha boneca que tu A ficou com. Sula. Ela dormia com você, ela já Uhum. era adolescente, ela dormia com você para me trabalhar à noite. E 6 horas da manhã, tu ia para a escola, Ia. só que tu ia Eu sozinha. ia Quando sozinha. tinha pessoas que te levavam, tudo bem. E às vezes, quando eu estava saindo do serviço, lá do restaurante da TAM, eu te encontrava no caminho. Encontrava, Aí eu acabava de te levar, né, para a nossa, eu escola. ficava tão seis feliz. anos. Só fazer Aí. um adendo aqui, gente. Eu lembro muito bem disso. Eu tinha 6 aninhos. A escola não era assim muito longe, mas era 20 minutos de caminhada até a Uhum. escola. E eu ia sozinha muitas vezes. Mas o dia que eu encontrava minha mãe no meio do caminho era o dia que eu ficava mais feliz, que eu começava o meu dia bem. Então eu acordava às 6 horas da manhã e eu me arrumava sozinha, né, mãe? Minha Exato. mãe me educou muito independente, sabe? Então Uhum. isso acho que me ajudou muito eu a me tornar a mulher que eu sou hoje. Então, aí acabava de te levar na escola, aí eu vinha para casa para tentar descansar um pouquinho para te buscar meio-dia. Só que as vizinhas faziam muito barulho, era som de um lado, som do outro, som do lado, som do outro, e eu não conseguia dormir. E eu só tinha folga a cada 15 dias, tinha 2 folgas no mês, né? É. Então Ou- foi assim um é, tempo bastante difícil, mas foi foi. agradável porque eu nunca fui chamada na escola, né? Uhum. Para reunião, porque você, olha, foi tantas bênçãos, porque você nunca tirou nota vermelha, baixa, nenhuma nota baixa, nunca deu problema na escola, nunca fui chamada para reunião, e toda vez que tinha uma reunião, que eu não podia ir, a professora mandava um bilhete dando parabéns por você, né? Ai. E então, você foi meu maior presente. Aí eu fico pensando assim, a gente passou por tanto momento difícil, você nem roupa tinha para usar quando era bebê, e depois você, quando cresceu, você doou muito, 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 fez muita coisa pelas pessoas, e isso me alegra muito, 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 muito mesmo, né? Porque também hoje, também, graças a Deus, eu pude ajudar muita gente, né? Porque a gente passa por um momento difícil, mas tem um Deus vivo na vida da gente. Uhum. E Ai, foi. mãe. É que assim, eu
eu olho para a senhora, eu vejo a senhora como a mulher mais benevolente que eu conheço, sabe? E eu queria ser boa assim como a senhora é boa, né? Muitas vezes eu não enxergo a bondade que eu carrego em mim, porque eu vejo que a senhora é muito mais boa do que eu. Ah, não é não. E a senhora me A gente inspira é igual, muito. somos iguais, somos iguais. E a senhora me inspira muito. E uma das coisas que a senhora me inspira muito foi toda a sua garra, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu não ganhava muitos presentes, a senhora sempre falava muitos nãos pra mim, porque a senhora guardava dinheiro, né? A senhora Isso. guardava porque a senhora tinha um objetivo. Tinha o objetivo de comprar uma casa. Tinha o objetivo de comprar uma casa. E essa é uma das coisas que eu mais me espelhava na minha mãe, assim. E é muito curioso, porque assim, nós vivemos na favela por quantos anos, mãe? Foram 23 anos, não foi? Uns 20 anos a gente morando na favela, Por não foi? aí, de 18 para 20. É, de 18 para 20 anos, né? É. E quando a minha mãe conseguiu comprar uma casa fora da favela, que foi uma das maiores conquistas, as pessoas lá da favela... Não, nem todos. Algumas, né? Algumas pessoas lá falaram que minha mãe tinha ganhado na loteria. Diz que não é loto fácil, né? Até falaram ainda. E é muito curioso, porque as pessoas não veem as lutas, não veem todos os perrengues, tudo que passou, né? Hoje, eu sei que minha mãe, ela me negou muitas coisas para ela conseguir alcançar os objetivos dela, fazer as coisas que ela queria fazer, sabe? Isso. E hoje, né, a minha mãe, ela tá com a casa dela quitada, graças a Deus, né, mãe? Por luta. Uma pessoa que cresceu lá no meio da roça, vivenciou trabalho escravo, sabe? Exato. Veio com 11 anos de idade para São Paulo e Ralei muito, viu? ralam muito. A gente passou por relacionamentos abusivos, né, mãe? A senhora teve um relacionamento muito abusivo na minha adolescência, né? Foi uma fase muito difícil da nossa vida, mas a gente passou, graças a Deus. Isso. No nosso coração tem o perdão, né? E a senhora foi muito vitoriosa, muito, e ainda é. Hoje a senhora ajuda outras pessoas, a senhora é uma pessoa muito benevolente, e ainda a sua profissão te proporciona continuar cuidando de outras vidas, de outras pessoas. Pois é, né? A senhora é uma cuidadora nata. Então, na minha infância, eu não sei, acho que já foi dom mesmo, porque sempre tinha as velhinhas que só eu ia cuidar dela, mesmo assim menininha, né? Eu ia dormir com ela, ia cuidar da casa dela, ela mandava eu guardar a dentadura dela, né? Já velhinha, outras nem tinha, né? E tinha umas que bem velhinha, eu lembro de uma chamada Mariana, bem velhinha, que ela ficou doente, mas ela ria, brincava com a boneca, e as pessoas não sabiam que doença era, né? Só falava, ai, Mariana tá caducando, Mariana tá caducando, tá caducando, tá caduca. Mas hoje que eu vim ver que era um Alzheimer, né? Alzheimer, né? Então, né? E eu ia lá, brincava com ela. Brincava, cuidava. Era menininha, brincava como se fosse outra menininha, Sim, né? Porque ela vivia a criança então, dela, né? Isso. Ai, mãe, Então, que linda. E outras pessoas assim, aí quando eu fiquei também, vim para cá, depois que eu saí dessas casas, fiquei desempregada, fui cuidar de outra de 97 anos, né, que tinha Alzheimer também, aqui no aeroporto, né, e fui cuidando de outras pessoas, até que chegou a minha vez de entrar no hospital de vez, porque antes eu tinha vontade de entrar, de fazer o curso, mas também tinha medo. Até que me inspirei de uma vez. E foi, né? Para quem não sabe, gente, minha mãe é técnica de enfermagem, ela trabalha em hospital, ela cuida de muitos pacientes, né? Cuida das pessoas, que é um cuidado, né? Você tem que ter esse amor e essa atenção às pessoas. Exatamente. E eu sou muito grata por ter essa mãe que eu tenho, essa mulher maravilhosa. E foi essencial, mãe, ter a senhora aqui nesse primeiro episódio, contando um pouco da tua história, porque se eu fosse contar a minha história, olha, era um livrão. Era um livro. Um livrão, né, mãe? Mas eu fico muito feliz de estar aqui. Dá a mão. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, porque você é o Obrigada, melhor mãe. presente que Deus me deu, sabe? E é o melhor presente que Deus me deu, é o meu tesouro, é tudo na minha vida. E eu te amo muito, 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 muito. Eu também te amo muito, mãe. A senhora é a minha joia preciosa. Obrigada por ser minha mãe. Eu sempre agradeço muito a Deus pela senhora ser a minha mãe. Obrigada por por ser tudo minha que a senhora filha. me ensinou, pela sua garra, né? Pela senhora não ter desistido. Ah, não. Né? Então, eu quero aqui nesse podcast expressar o meu amor à senhora, a senhora que é minha mãe, que é minha parceira. Hoje nós somos melhores amigas. Sempre fomos, né? E eu te amo demais e que eu desejo que quem está assistindo, que pare um momento
para dar um beijo na sua mãe, para agradecer sua mãe, seu pai. Mas, sabe, tem gente que tem tanto receio de falar que ama, de dar um abraço. Né? Então, não espere nada de ruim acontecer, não espere o dia de amanhã, porque o momento é agora. Exato. Então, é hoje que a gente tem que desejar amor, é hoje que a gente tem que amar, é hoje que a gente tem que agradecer. Então, agradeça, seja grato e ame muito e expresse esse amor. Mãe, te amo. Também Obrigada te por amo. estar aqui comigo nesse momento. Eu agradeço muito, 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 muito. Muito. E eu estou muito feliz. Eu também. E é isso. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês nesse podcast. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!